Oi pessoal, aqui é o Nicolas e o vídeo de hoje vai ser sobre a discussão se o envelhecimento é programado ou não. Ou seja, a gente envelhece porque tem alguma programação dentro dos nossos genes, do nosso corpo, para a gente envelhecer, e aí o nosso corpo vai apenas seguindo essa programação ativamente, ou não. Ou o nosso corpo tem uma programação só até acabar de crescer, e quando acaba de crescer, o ser humano, aí a programação acaba e ele apenas vai decaindo, deteriorando. Então essa discussão é muito importante, porque dependendo de como o envelhecimento acontecer, as nossas estratégias para acabar com o envelhecimento, para reverter o envelhecimento, vamos dizer, são diferentes, né? Então, por exemplo, no carro, um carro tem um envelhecimento programado, a gente pode até dizer que as montadoras calculam quando que ele vai se desgastar, mas é ele que vai se desgastando passivamente pelo uso, né? Então, ferrugem, desgaste das peças, dos materiais, né? Tudo ali tem uma vida útil e chega uma hora em que o carro já não aguenta mais e já não funciona mais. E as coisas inanimadas, as coisas que não estão vivas, elas envelhecem dessa forma, né? Elas passam por um processo de construção, como um carro. Ele é construído, mas uma vez que ele está construído, vendido para um cliente, para o dono do carro, ele apenas vai envelhecendo passivamente, né, o carro. E o mesmo uma mesa, um computador, um livro, tudo é um envelhecimento nas coisas não vivas, ele é passivo, né? O uso e o ambiente vão desgastando aquilo lá. E as coisas vivas? Tem um envelhecimento passivo ou ativo, ou seja, programado? Está programado nos seres vivos o envelhecimento para que eles ativamente vão implementando esse envelhecimento? Bom, essa é a grande questão, vamos dizer, hoje na ciência do rejuvenescimento. Porque dependendo de qual é a realidade do envelhecimento, programado ou não, né, as estratégias são diferentes. Então, recentemente eu gravei até um vídeo falando que, para quem quiser ajudar nessa, vamos dizer, nessa jornada pelo rejuvenescimento, a primeira coisa, uma coisa muito útil, é entender o que é um envelhecimento e procurar se posicionar, qual você acha que é a natureza do envelhecimento. Porque se você achar que ele é uma coisa e ele é outra, todas as suas atividades na área vão ser menos eficientes. Então, afinal de contas, o envelhecimento é programado ou não? Olha, atualmente eu acredito que sim. Eu digo atualmente por quê? Porque o nosso conhecimento vai avançando, a nossa experiência, a pesquisa científica em geral vai avançando, vai produzindo novas evidências. Hoje eu acredito que ele é programado. Alguns anos atrás eu achava que não. E eu acho que muita gente que acha que não é programado, na verdade, é porque tem medo do envelhecimento programado. Porque aparentemente, é mais possível você desfazer o envelhecimento se ele não for programado. Por exemplo, num carro, numa mesa, né? A gente pega um carro velho, sei lá, um bom funileiro, um bom mecânico e tal, podem dar um trato e trocar as peças do motor, amortecedor, e fazer o carro ficar novo, na verdade, né? Tem carros dos anos, ou seja, de 100 anos atrás, que os colecionadores mantêm muito bem e estão novos. Claro, custa uma nota preta,
mas e dá muito trabalho, mas possível é. Para não morrer, para ficar jovem para sempre, a gente, em termos de custo, trabalho, a gente faria as coisas, mesmo que desse muito trabalho e fosse muito caro. Então, muita gente acha mais confortável, né, mentalmente, que o envelhecimento seja não programado. Porém, se essa opinião for errada, não vão dar certo as estratégias para desfazer o envelhecimento. E é isso que eu vejo que vem acontecendo com a área da ciência do rejuvenescimento nos últimos anos, né? Eu estou faz aproximadamente 6 anos e meio nessa área da ciência do rejuvenescimento e eu percebo que as coisas ficam patinando quando elas estão ligadas a esse paradigma do envelhecimento como desgaste. Então, qual é a outra opção? Né? O envelhecimento programado, que esteja nos genes. Mas aí, nossa, mas se está nos genes é muito mais difícil. Vai ser impossível a gente rejuvenescer se estiver programado nos genes. Mais ou menos. Por quê? Porque, apesar de poder estar programado nos genes, a forma de implementar não é através da mudança dos genes, mas através da mudança de outra coisa, que chama a epigenética. E isso é uma grande notícia. Por quê? Porque a gente não precisa mudar gene nenhum para rejuvenescer, nesse caso. Seria um grande problema. Imagina que o nosso genoma... Claro, o nosso genoma vai sofrendo algumas mutações, mas elas não são o grosso do envelhecimento e nem chega perto disso. Mas imagina que sim, que o nosso genoma ao longo da vida fosse mudando e que isso fosse o envelhecimento. O genoma vai mudando, mudando. Então, para rejuvenescer, você teria que mudar todo o teu genoma de todas as tuas células. Só que não é assim que o envelhecimento acontece. Ou seja, não é o teu genoma que vai mudando. É uma coisa muito mais fácil e simples de mudar, que é o epigenoma. O epigenoma é aquilo que está em volta do genoma e que controla quais genes vão estar ativos ou não e quanto cada gene vai estar ativo ou não. Isso faz, por exemplo, o epigenoma, com que as nossas células, apesar de ter o mesmo genoma, sejam diferentes. Tipo, todas as células do seu corpo, as células diploides, né, com exceção das células dos gametas, né, do óvulo e do espermatozoide, mas todas as outras, praticamente todas as células do corpo, têm o mesmo genoma. E como é que a célula do olho é diferente da do coração? Que é diferente da pele? Que é diferente da do fígado? Que é diferente da do osso? Elas não têm o mesmo genoma? Elas têm um epigenoma diferente, ou seja, os seus genes estão... os genes que estão ativos em um não estão ativos na outra. Os genes que estão muito ativos em um estão pouco ativos na outra. Certo? É o epigenoma que regula isso. E é isso que, na teoria do envelhecimento programado, pelo menos nas teorias mais modernas e atuais do envelhecimento programado, é isso que vai mudando com a idade. E é isso que a gente tem que reverter. Não precisaria de terapia genética nenhuma. Não precisa mudar o nosso genoma para rejuvenescer. Precisa apenas mudar o epigenoma. E dá para mudar o epigenoma? Dá. Faz 8 ou 9 anos já tem muitos experimentos que confirmaram que para uma célula, você pode rejuvenescer essa célula. Pega a célula velha e torna ela jovem, mudando o epigenoma. Como? Usando 4 genes, que são conhecidos como os genes de Yamanaka. Yamanaka é o cientista japonês que ganhou o prêmio Nobel em 2012, por ter descoberto em 2006 como fazer células-tronco induzidas, sem depender de embriões. Então, hoje em dia o rejuvenescimento já existe para uma célula, ainda não para o organismo. Mas isso significa que já sabemos como rejuvenescer o epigenoma. E agora o desafio é rejuvenescer o epigenoma num corpo inteiro, e não numa célula só. Tem alguns experimentos positivos já em relação a isso, vários experimentos de rejuvenescimento do epigenoma e que levam junto
o fenotipo, que é a aparência do animal. Isso é tema para um outro vídeo, se é que já não tem algum vídeo aí no canal falando sobre isso. Mas é isso. Atualmente, considero que o envelhecimento provavelmente é programado e de uma forma que dá pra gente desprogramar esse software aí. Então é isso e até a próxima.